Boa tarde a todos. Sou Rafael Corrêa Salomão, orientado do professor Rogério Carrazedo, e esta é a apresentação do meu trabalho de título Termomecânica em compostos reforçados com fibras e na presença de elementos particulados. Da estrutura da apresentação, primeiro faço uma introdução sobre o tema e o escopo do modelo numérico implementado, e uma breve revisão aí da apresentação dos modelos para materiais compostos que eu encontrados na literatura. Na sequência, serão apresentadas formulações dos campos mecânico, térmico e termomecânico, discutindo também, apresentando a implementação da técnica de embutimento utilizada no trabalho. Depois serão apresentados alguns exemplos numéricos, tanto para os campos mecânico, térmico e termomecânico, e, por fim, conclusões e considerações finais. Uma breve descrição sobre o que são materiais compostos. São materiais compostos por ao menos duas fases distintas em suas propriedades físicas e ou químicas, associados de forma geral a um novo material com propriedades e interesses aprimorados. Materiais compostos são amplamente empregados em vários ramos da indústria, sejam eles construção civil, aeronáutica, aeroespacial, naval, automobilística, na confecção de equipamentos esportivos de alta performance, dentre outros. Neste trabalho, o foco será dado para modelagem de compósitos quando sujeitos a carregamentos termomecânicos. Então, apresenta-se nesse trabalho um modelo numérico para problemas termomecânicos e materiais compostos, reforçado por fibras e elementos particulados por meio da técnica de embutimento. O modelo numérico termomecânico implementado ele é considerado sob a ótica da termomecânica desacoplada, ou seja, é desconsiderada a parcela dinâmica do problema mecânico e formação de calor devido à taxa de deformação plástica. Neste caso, o modelo contempla situações transientes térmicas quase estáticas e materiais de comportamento não linear, seja geométrico ou físico. Desta forma, entende-se que tal modelo contempla diversos casos de interesse para a engenharia. Já trago aqui alguns pontos de contribuição deste trabalho para o estado da arte, a proposta de modelo numérico não linear térmico e termomecânico com o emprego da técnica de embutimento. Desta forma, é feito o desacoplamento das malhas, das fases, das malhas de elementos finitos entre a matriz e as fases que compõem a estrutura interna do compósito, o que acaba promovendo diversas vantagens. Entre elas, a não necessidade evita-se que o sistema global total acabe resultando no número excessivo de graus de liberdade e permite também a consideração de arranjos e orientações e formatos dessas partículas de diversas formas e forma bem mais livre do que as técnicas tradicionais de modelagem de materiais compostos. Também trago em tela aqui, destaque, uma publicação em revista científica internacional, no caso em específico, para a implementação da técnica de embutimento para a resolução de problemas de temperatura, de condição de calor em sólidos. Bom, da modelagem de materiais compostos, é possível separar os modelos em três grandes grupos, sejam eles por discreção total, embutimento ou homogeneização. No caso de modelos por discreção total, no âmbito do método de elementos finitos, é necessário fazer a total compatibilização entre todas as geometrias que compõem a estrutura interna do compósito, o que acaba gerando no número excessivo, muito grande de elementos finitos e, por consequência, um grau de liberdade do sistema final. Também há problemas na questão de geração dessa estrutura interna, porque você tem que tomar cuidado com a colisão de cada uma dessas fases e fazer a compatibilização completa dos graus de liberdade, o que acaba reduzindo, limitando o escopo de aplicação desses modelos. Para contornar essas limitações, pode-se fazer uso de técnica de homogeneização, em que a ideia principal é obter um parâmetro equivalente. É possível separar os modelos de homogeneização entre analítico ou numérico. Dos modelos analíticos, apresento aqui em tela 3, modelo de Voigt, Royce, Hashing e Strickmann. Modelos de Voigt e Royce, eles são geralmente é possível encontrar na literatura o emprego deles para obter valores superiores e inferiores, no qual meu parâmetro equivalente possa ser encontrado. Hashing e Strickmann também, o resultado deste modelo dá valores superiores e inferiores, utilizando informações adicionais para tentar reduzir essa amplitude. Outros modelos mais recentes se empregam, fazem uso de outras hipóteses, outras informações sobre a estrutura interna do teu compósito para obter uma acurácia melhor do parâmetro equivalente. Entretanto, todos os modelos de homogeneização eles são baseados em hipóteses iniciais sobre a estrutura interna do compósito. Quando essas hipóteses são
de fato obedecidas, o modelo ele reporta valores bem próximos do parâmetro equivalente de verdade. Entretanto, quando a estrutura interna desse compósito ele começa a destoar, né, começa a ser muito diferente da hipótese básica, então o modelo deixa de ser significativo. Então, por exemplo, Voigt, aqui, também chamado de regra da mistura, ele considera que as parcelas estão em série, ROIs em paralelo, e assim por diante. No caso dos modelos de homogenização numéricos, aqui eu destaco elemento volumétrico representativo, em que você assume que você tem uma discretização periódica das fases que compõem seu compósito, então você pega um volume que seja de fato representativo e acaba analisando ele, geralmente por discreção total, para calcular o parâmetro equivalente. Então, a primeira questão que se deve ser respondida é qual o tamanho deste volume para que ele seja de fato representativo. Então, assume-se de forma geral uma fração volumétrica inicial e fica-se variando a quantidade de partículas até que você tenha uma convergência no valor do parâmetro equivalente calculado. Aí, então, você consegue obter o seu parâmetro e você consegue saber também qual o tamanho do seu volume representativo. Nos modelos de embutimento existem vários, encontrados na literatura, e todos eles significativamente diferentes em sua implementação, de acordo com o interesse da análise. Então, você pode ter modelos de embutimento aplicados para análise de elementos de pórtico, ou modelos de embutimento que consideram uma equação fundamental, que consideram uma partícula circular com N camadas, e assim por diante. Desta forma, entende-se que o modelo empregado nesse trabalho, ele não é por discreção total, nem por menos, não tanto por homogeneização, e sim por embutimento. Aqui uma breve descrição do campo mecânico. Assumindo que haja uma função, chamada agora de função mudança de configuração, que faz o mapeamento entre a configuração inicial do sólido, x, para uma configuração atualizada, atual, y, e assumindo que haja dois pontos, x, na vizinhança de x0, e um vetor, que dá a sua diferença, ΔX, igualmente mapeado pela função mudança de configuração entre um ponto y, na vizinhança de y0, e o vetor de diferença ΔY, é possível, por meio do cálculo diferencial, fazendo-se ΔX tendendo a zero, obter um mapeamento entre as diferenças infinitesimais dy e dx por meio do gradiente da função mudança de configuração, aqui denotado como A e J. Desta forma, é possível, então, calcular as grandezas necessárias para escrever o problema mecânico. Assumindo que a energia total do sólido, no caso, em específico deste modelo, seja o somatório da energia interna de formação mais a energia das forças externas aplicadas, a configuração de equilíbrio é possível de ser obtida por meio da primeira variação da energia total do sólido, e no ponto estacionário, no ponto que for igual a zero, eu obtenho a configuração de equilíbrio, que é essa última equação aqui, em que a primeira parcela diz respeito à energia interna de deformação, a segunda parcela as forças externas aplicadas, e a terceira parcela a energia de corpo, né, atuada no volume do sólido. O tensor de deformação utilizado nesse trabalho é o de Green-Lagrange, e a lei constitutiva é a de Sand-Venant-Kirchhoff. A tensão especial dada para o mapeamento possível entre o segundo tensor de Piola-Kirchhoff com o tensor de tensão de Cauchy, por meio do jacobiano e do gradiente da função de mudança de configuração. Então, você consegue pular entre a descrição lagrangiana e euleriana. Fazendo essa descrição por pelo menos elementos finitos, por meio de um espaço isoparamétrico, um espaço intermediário, ou uma função que liga esse espaço isoparamétrico à configuração atualizada y, f1, e o espaço isoparamétrico à configuração inicial x, f0. Portanto, a função mudança de configuração passa a ser uma função composta f1, f0, e por consequência o gradiente da função mudança de configuração é dado pela segunda equação aqui, A1, A0, menos 1. Sendo que o gradiente da função mudança de configuração, ele, no caso 2D, resulta numa matriz 2, 2, no caso 3D, uma matriz 3 por 3, ele é composto pelas coordenadas, pelas posições nodais x e y, respectivamente, e a derivada das funções de forma respectivas. Desta forma, a deformação de Green-Lagrange assume a primeira equação. A primeira variação do funcional de energia para o método de elementos finitos, em que
a parcela respectiva, a energia interna de deformação, resulta no vetor, chamado aqui vetor de força interna, e as parcelas de energia externas aplicadas à energia de corpo e forças aplicadas nos nós resultam no vetor, chamado aqui de vetor de força externa. No equilíbrio, o vetor de força interna tem que ser igual ao vetor de força externa. Para a resolução do sistema foi empregado o método de Newton-Raphson, em que o erro é dado pela norma da variação do vetor de posição resultante, normalizado pela dimensão original do problema. O modelo de plasticidade empregado nesse trabalho foi o modelo de von Mises bilinear, dado o fato que, na grande quantidade de trabalhos encontrados na literatura, o modelo de von Mises bilinear para materiais compósitos, quando você tem carregamentos termomecânicos, foi encontrado também o modelo de von Mises empregado. Ele é dado pela primeira equação, F, em que é basicamente a norma do tensor desviador menos o sigma y, que é função também do encroamento e da tensão de plastificação. No espaço das tensões principais, sigma 1, sigma 2, sigma 3, ele pode ser entendido como um cilindro que corre ao longo de um eixo hidrostático. As três equações aqui no fundo são as condições de Kuhn-Tucker que precisam ser obedecidas em todo o ponto domínio ao longo de todo o passo de tempo. Foi utilizado nesse trabalho o algoritmo de correção radial, né, de retorno radial, em que quando f, que precisa ser sempre negativo, quando ele resulta positivo, significa que eu estou numa situação em que precisa ser feita a correção por plastificação. E, portanto, o passo plástico, lambda, neste caso, é calculado pela seguinte equação aqui embaixo. Bom, da metodologia de embutimento para o campo mecânico, assumindo-se que a energia interna total de deformação do sólido compósito é composto pela energia interna da matriz mais da inclusão, e fazendo-se a interpolação dos parâmetros nodais, no caso YS, para cada ponto S do meu elemento a ser embutido por meio dos parâmetros nodais e funções de forma do meu elemento finito da matriz do compósito. Aqui no lado esquerdo eu tenho uma figura, um exemplo, então eu tenho um elemento linear, pontos S e Z, por exemplo, e eu tenho um parâmetro que eu quero distribuir ele, no caso, o vetor de força interna, que vai ser resultado, né? Então F1 e F2 no nó S. Então eu passo ele para cada um dos nós do meu elemento finito da matriz, por meio das funções de forma do elemento finito da matriz, avaliadas na variável adimensional, que corresponde ao nó do elemento finito a ser embutido. Bom, por meio desta interpolação, fazendo essa primeira variação, eu tenho que, novamente aqui, a equacionamento, a representação que mostra aqui na figura. Então eu tenho o vetor de força interna da matriz, respectivo aos graus de liberdade Q, da malha da matriz do compósito, mais o vetor de força interna respectivos aos graus de liberdade S do elemento de inclusão, vezes as funções de forma do elemento da matriz avaliados na variável adimensional, que corresponde ao nó do elemento de inclusão. O mesmo procedimento é feito para o cálculo da hessiana, então você faz a segunda variação, e você tem a hessiana do compósito, que é o somatório da parcela da hessiana da matriz, mas é a parcela da hessiana da inclusão, dos graus de liberdade da inclusão, expandidos nas funções de forma respectivas aos graus de liberdade dos elementos finitos da matriz do compósito. Uma forma prática para esse caso em específico, e você saber a dimensão dessa matriz, vai resultar chamada aqui agora de matriz de espalhamento, em que alfa, o número de linhas, é o número de graus de liberdade do elemento de reforço, e beta vai ser o número de nós do meu elemento de reforço vezes o número de graus de liberdade do elemento da matriz do compósito. Então, neste caso específico, para um elemento de linha, 4 graus de liberdade, ele tem 2 nós do elemento de barra ser embutidos, vezes 6 graus de liberdade do elemento triangular linear da matriz do compósito, então fica 12. Desta forma, é possível você contribuir na matriz global e no vetor de força global do problema. Para o caso mecânico, é possível você entender que essa matriz de espalhamento é uma concatenação de pequenas matrizes, e cada uma dessas matrizes de funções de forma, para o caso 2D, é construído da segunda equação aqui, no caso 3D, por essa terceira equação aqui, efetivamente, para manter a compatibilização com os graus de liberdade. Da formulação do campo térmico,
para condução de calor em sólidos, entende-se, assumindo-se um corpo sólido com domínio ômega. A sua superfície é discricionada em 3 regiões, gama 1, gama 2 e gama 3, em que gama 1 é aplicada a condição de contorno de Dirichlet, ou seja, temperatura imposta. Em gama 2 eu tenho condição de contorno de Neumann, o vetor de fluxo apontando para fora, sentido positivo, convencionado, o vetor de fluxo apontando para fora, ou seja, extraindo calor do sólido, e um vetor de fluxo equivalente correspondente aos fenômenos de convecção, dado pela diferença de temperatura na superfície do sólido com a temperatura ambiente e um parâmetro H. Por meio da formulação variacional, o problema de condução de calor pode ser dado pela segunda equação, em que a primeira parcela diz respeito à condutividade térmica do sólido, não linear, dependente da temperatura. A segunda parcela diz respeito à capacitância, dependente da densidade de calor específico. A quarta parcela diz respeito ao fluxo de calor imposto, condição de Neumann, e aqui da parcela diz respeito à convecção. Fazendo essa descrição por elementos finitos, obtém-se aqui na última equação o sistema a ser resolvido, que resulta numa matriz de condutividade térmica, não linear, dependendo da temperatura, uma matriz de capacitância e um vetor de fluxo de calor. Aqui, mais especificamente, a matriz de rigidez térmica, ela é somatória da matriz de condutividade do sólido mais uma matriz de condutividade na superfície, que advém da condição de contorno por convecção. A matriz de capacitância, normalmente dependendo da densidade do calor específico, e o vetor de fluxo calor total, ele é o somatório do vetor de fluxo calor imposto, mais o vetor de fluxo calor por convecção. Para a resolução dos problemas ao longo tempo, foi utilizado o integrador temporal alfa, em que alfa é um valor variando entre 0 e 1, 0 reduz no problema num integrador explícito, 1 implícito, e qualquer valor intermediário possui um comportamento intermediário. Para a metodologia de embutimento, num problema de condição de calor no sólido, entende-se novamente que a parcela agora de condutividade total do sólido, do compósito, é o somatório entre as parcelas da matriz e inclusões, fazendo-se, então, da mesma forma, análoga ao problema mecânico, uma interpolação entre, no caso aqui, a variável de interesse, a temperatura em cada um dos nós S, em função da temperatura dos nós Q, do meu elemento da malha do compósito, interpolado por meio das funções de forma do elemento da malha do compósito, avaliada na variável psi em cada ponto S, eu obtenho que a minha energia de condutividade térmica do meu compósito, no caso da inclusão, ela resulta na matriz de condutividade térmica da inclusão nos graus de liberdade SZ, ou seja, nos graus de liberdade da matriz da fase da inclusão, expandida por meio de matrizes φSQ e φZR, são as mesmas matrizes de espalhamento, avaliadas nas variáveis adimensionais correspondentes a cada um dos nós do elemento a ser embutido. Novamente, uma forma prática de você construir essa matriz era uma concatenação de pequenas matrizes de funções de forma. No caso, problema de condição de calor, como ele é problema de campo unidimensional, então são matrizes linha de cada uma das funções de forma para cada um de n nós do elemento da malha de matriz do composto. Dessa forma, é possível expandir a matriz de quantidade térmica da inclusão para os graus de liberdade globais, ou seja, da malha, da matriz do composto. E dessa forma somar. Mesmo procedimento pode ser feito para capacitância. Então, a parcela de capacitância total do compósito vai ser o somatório da matriz com inclusão. E no caso da inclusão, fazendo-se a interpolação, você tem a matriz de capacitância da inclusão expandida por meio das matrizes de espalhamento, em termos dos graus de liberdade da malha de elementos finitos da matriz do composto. Bom, para o campo termomecânico, assumindo-se novamente termomecânica desacoplada, então, para o caso em que eu não tenha não linearidade física, em questão de deformação plástica, eu tenho que a deformação total é a deformação elástica, mas a deformação térmica. No caso da presença de deformação inelástica na forma de capacidade, eu tenho que a deformação total vai ser o somatório da composição aditiva, deformação elástica, térmica e plástica.
sendo que a deformação térmica é dada pela diferença entre a temperatura, determinado ponto do domínio, vezes uma temperatura referência, vezes um alfa, que é um parâmetro de expansão térmica. Os elementos finitos paramétricos utilizados nesse trabalho, para o caso 2D, elementos triangulares de aproximação cúbica, 10 nós, e para o caso 3D, elementos tetraédricos de aproximação cúbica de 20 nós. Bom, agora descrevendo alguns exemplos numéricos. Inicialmente, para o campo mecânico, um exemplo de uma chapa quadrada com três configurações de fibras distribuídas, embutidas no seu domínio. No primeiro caso, fibras uniformemente distribuídas apenas verticais. No segundo caso, fibras distribuídas verticais e horizontais. E no terceiro caso, a mesma fração volumétrica que no segundo caso, só que com fibras distribuídas aleatoriamente. Os dados do problema são dados nas duas tabelas aqui embaixo. A malha de elementos finitos empregada. É possível perceber que, em todos os casos, não há necessidade de compatibilização dos graus de liberdade e, por consequência, dos elementos finitos para fazer o processo de embutimento dessas fibras. A malha de elementos finitos, tanto das fibras quanto da matriz do compósito, permanecem independentes. Os resultados, comparados com o trabalho de referência de Félix de 2018, deram muito próximos, né? Portanto, entende-se que a técnica de embutimento para campo mecânico, no caso de fibras, foi implementada de forma correta. Para o problema térmico, eu tenho, segundo o problema, a consideração de um defeito interno no bloco de concreto. Neste caso, é representado por uma malha da matriz do compósito, que representa o volume total do bloco de concreto, mais uma malha de elementos de inclusão que vão representar esse defeito. Neste caso, para representar uma condutividade térmica menor que a malha da matriz, você subtraz o valor para você obter um valor menor e, portanto, uma condutividade menor naquela região. Condição de Dirichlet, ou seja, temperatura imposta na face da esquerda, e condição de convecção na face direita, foram utilizados nesse trabalho. Aqui as malhas de elementos finitos. No caso, referência, percebe-se claramente a necessidade de compatibilização dos elementos finitos e, portanto, o grau de liberdade. E no caso da direita, percebe-se que, pela técnica de embutimento, as malhas de elementos finitos permanecem desacopladas. Dos resultados, os campos de temperatura para o campo referência, primeira figura, pela técnica de embutimento, segunda figura, e terceira figura, a diferença de temperatura em percentual. Percebe-se que boa parte do domínio, a diferença de temperatura fica em torno de zero, entretanto, em alguns pontos localizados, uma diferença máxima de 1%, 2%. Aqui o gráfico de temperatura na face da direita, é possível perceber ótima concordância, lembrando que é possível obter uma acurácia melhor, efetuando-se uma maior discretização da malha de elementos finitos empregada no exemplo. Segundo exemplo, uma partícula elipsoidal embutida num domínio quadrado, condição de Dirichlet à esquerda, condição de Neumann à direita. A partícula elipsoidal está inclinada em 45 graus e ela é composta por um material termicamente não linear. A malha referência é dada pela segunda figura e a malha da técnica de embutimento é dada pela terceira figura. Aqui é um gráfico do material empregado para representação, né, material não linear termicamente utilizado. Aqui um gráfico representando o comportamento, né, da condutividade térmica ao longo da temperatura que foi encontrada realizando-se este exemplo. Então percebe-se que ele é basicamente uma função sen e tem uma grande variação no seu valor. Aqui os campos de temperatura, no caso de referência e no caso da técnica de embutimento. E aqui a diferença de temperatura, é possível perceber que vai ficar próximo do valor zero, tendo alguns picos de diferença, temperatura de 2 unidades, em pontos bem localizados do meu compósito. E aqui, um gráfico de temperatura ao longo do comprimento AB, 2 pontos AB, definidos no canto inferior esquerdo e superior direito. É possível perceber ótima concordância entre a técnica de embutimento e a descrição total. Agora, o estudo de convergência e acurácia para a técnica de embutimento. Foram realizados 2 exemplos numéricos, um com uma fibra horizontalmente imersa, e o outro com uma malha de partículas representando um defeito interno do sólido.
Aqui na segunda, voltando para o problema da fibra, condição de Dirichlet na esquerda, Neumann na direita, uma fibra imersa ao longo de todo o domínio, e aqui o campo de temperatura resultante. Para o caso da partícula interna, eu tenho condição de Dirichlet à esquerda, Neumann à direita, e aqui a malha de elementos finitos da partícula e do composto da matriz, e o campo de temperatura resultante, referência. Para a técnica de embutimento, foram empregados 3 níveis de discretização para a matriz e 3 níveis de discretização para a fibra. Tendo fibra 1, um elemento só, linear, fibra 4, 4 elementos lineares, e fibra 16, 16 elementos lineares. Da forma análoga, matriz 1, um elemento finito em cada extensão do meu compósito, matriz 4, 4 elementos finitos, e matriz 16, 16 elementos finitos. Forma análoga para a partícula 1 eu tenho um elemento finito, partícula 4, uma discretização maior, e por fim, a partícula 16, um grau de refinamento maior. Aqui algumas das configurações possíveis, eu tenho 4 fibras imersas numa matriz 4, partícula 16 em matriz 4, partícula 1 em matriz 16. Os resultados, para o problema de fibra imersa, é possível naturalmente perceber que, à medida que se aumenta o grau de discretização do meu problema, a diferença de temperatura ela tende a diminuir. No caso de fibra 16 e matriz 16, as diferenças percentuais vão de menos 1,6 a 0,45 em pontos bem localizados no domínio. E à medida que vai usando uma malha mais pobre, menos refinada, essa diferença tende a aumentar. Para o caso de partícula imersa, malha de partícula imersa, essa diferença se torna ainda mais pronunciada, principalmente quando se utiliza condutividade, quando você quer representar um defeito, ou seja, você vai subtrair condutividade térmica do domínio da matriz do composto. Então, no caso crítico, partícula 1, matriz 16, em que eu consigo claramente ver a posição de cada um dos nós, dos meus elementos finitos, porque são 2 elementos finitos, basicamente, tá? E uma diferença de menos 120% até mais 9,5%. Entretanto, quando se faz um refinamento maior, as diferenças percentuais se tornam bem significantes, menos 0,17% e 1,6% em pontos bem localizados. Aqui os gráficos de temperatura, na face da direita do meu composto, ao longo da altura. Novamente percebe-se que à medida que efetua-se uma maior discretização das malhas empregadas, os resultados vão se convergindo até o estado de referência. O mesmo comportamento é encontrado tanto para problema de fibra quanto o problema de partícula. Aqui o gráfico de temperatura ao longo de X1, ou seja, ao longo da meia altura horizontalmente. Também para o caso da fibra, é possível perceber, por exemplo, nessa linha roxa pontilhada, a presença dos nós, né? Foram utilizados 4 elementos lineares, então 1, 2, 3, 4, e a interferência dos nós no campo de temperatura. Na sequência, análise técnica de material de gradação funcional. Então, entende-se que o material de gradação funcional, ele tem uma gradação ao longo de um dos eixos, nesse caso a altura, em que ele vai variando, vai mudando seu parâmetro de condutividade térmica ao longo do comprimento. Nesse caso, adotou-se uma distribuição linear ao longo da altura, então ele vai partindo de 60 até 10 watts por metro grau Celsius. Aqui embaixo são os parâmetros de condutividade térmica e o número de divisões, eu vou descrever logo a mais. A matriz do compósito é dada pela primeira figura. A matriz de cada uma das pequenas partículas é dada pela segunda figura, composta por 4 elementos finitos triangulares. E aqui é a representação da distribuição de cada uma dessas partículas, de cada um desses pixels. Então, 100 divisões, né, 100%, pixels ao longo do domínio, para representar a distribuição gradual ao longo da altura. Na primeira figura tem a representação da temperatura para o problema de referência. Na segunda figura, o problema utilizado pela técnica de embutimento. E aqui a diferença de temperatura, com diferenças de 0,42% e 1% em pontos bem localizados novamente. Aqui um gráfico de temperatura ao longo da altura. Para a temperatura do material de gradação funcional e do composto, é possível perceber a ótima concordância. Para o cálculo de condutividade térmica equivalente, pretende-se, nesse exemplo, calcular a condutividade térmica equivalente por meio da técnica de embutimento, né? Então, você tem um compósito
também quadrado, condição triquilar na esquerda não é uma direita, partículas lineares ao longo do partículas uniformemente distribuídas, também elementos finitos de aproximação cúbica, um elemento finito de aproximação cúbica representando cada um desses círculos aqui. A fração volumétrica manteve-se constante em 30%, os dados é dado pela seguinte tabela, a quantidade térmica equivalente é calculada pela segunda equação aqui no lado esquerdo. Foram analisados 4 casos, para 3 partículas, 30 partículas, 300 partículas e 3.000 partículas. E aqui os campos de temperatura resultantes, para cada um dos casos analisados. É possível perceber que, para o caso de menos partículas, é possível notar grande interferência, né, das partículas no campo de temperatura. Aqui os valores de quantidade térmica equivalente calculados para os casos de 30, 300, 3.000 e outros modelos de homogeneização encontrados na literatura também. Possível perceber que, para o caso de 3 partículas, representado pela segunda figura aqui, a malha de elementos finitos, ela se aproxima bem suficiente do modelo da hipótese inicial para o modelo de Hirsch. Né? Então é interessante notar que os valores de 14.45 e 14.04 deram bem próximos, portanto, o modelo a técnica de embutimento é possível também capturar a estrutura interna do compósito. E também, à medida que se efetua uma maior dispersão dessas partículas no domínio, você começa a se aproximar da hipótese básica pela regra da mistura e, portanto, o modelo de Voigt. Então, o parâmetro de quantidade térmica equivalente, ele tende a convergir para o modelo dado pelo modelo de Voigt. Agora, para o problema termoplástico, problema termomecânico. Primeiro exemplo, tomando como referência o trabalho de Allen. Então, você tem como dado de entrada 2 curvas que descrevem o comportamento plástico do material em 2 temperaturas diferentes. No caso, a curva cheia aqui para a temperatura θ1, curva traço pontilhado com a temperatura θ2. Para os problemas, para modelagem e execução deste exemplo numérico, foram utilizados esses dados pela essa tabela. E, portanto, a rigidez do material, o encurvamento isotrópico, o parâmetro de encurvamento isotrópico e a tensão de plastificação para o modelo de plastificação são função da temperatura agora. Nesse caso, foi adotado o modelo linear, que foi o mesmo adotado pelo trabalho referência. Foram analisados 3 casos, caso 2, 3 e 4. Caso 1, segundo o trabalho, era o problema isotérmico, que não foi interessante para esta sessão. Então, para o caso 2, aplica-se uma tensão até 4.5, até o tempo 1, mantém-se ela constante até o tempo 2, depois retira-se a carga tempo 2 a tempo 3. Quanto à temperatura, a partir do tempo 1 aumenta-se a temperatura para o valor 10, manteve-se constante até 3 e depois retira-se a temperatura até o valor 0, valor 4, até o tempo 4. Aqui o gráfico de tensão por deformação total. Então você tem primeiro trecho com temperatura inicial, θ1, depois aumenta-se a temperatura, manteve-se a carga constante, então ele vai desenvolvendo deformação plástica, retira-se o carregamento mantendo-se a temperatura, então ele volta linearmente numa reta de rigidez do sólido diferente do que a temperatura inicial, e depois retira-se a temperatura e ele volta a encurtar um pouco devido à contração térmica. Para o caso terceiro, aplica-se uma carga e depois retira-se a carga, e no momento que está se retirando a carga, aumenta-se a temperatura e depois retira-se a temperatura. Percebe que nesse trecho descendente aqui, enquanto ele está retirando a carga, aumentando a temperatura, mudando a rigidez do sólido, mas, entretanto, aumentando também a deformação por meio da expansão térmica. Então, acontecem bastantes fenômenos. E depois você volta a diminuir a temperatura e ele volta a retrair. O caso 4, normalmente aumenta a temperatura sem carregamento nenhum, então ele expande única e exclusivamente por expansão térmica, aplica-se o carregamento, ele obedece a curva de deformação plástica na temperatura quente, na temperatura 2, retira-se a temperatura e retira-se o carregamento. Próximo exemplo, para análise termoplástica de compósito reforçado
por partículas, analisou-se um compósito, no caso 3D, composto por duas partículas imersas, totalizando 8% de fração volumétrica. Os dados do compósito são dados pela primeira tabela e segunda tabela. 2 pontos de interesse A e B para a plotagem dos gráficos, estão descritos aqui. As malhas de elementos finitos para o problema referência, para a matriz pela técnica de embutimento e a malha de elementos finitos das partículas imersas. E aqui são os campos de deslocamento de referência pela técnica de embutimento e a diferença de deslocamento. É possível perceber que a magnitude dos valores de diferença de deslocamentos é em torno de 10 a menos 5, 10 a menos 4, que é significativamente menor do que a magnitude dos valores de deslocamentos em Z. Aqui, o gráfico de deslocamento em Z ao longo do comprimento AB, para referência e partícula embutida, é possível perceber a última concordância. E aqui, os valores dos quartis, né, valor mínimo, valor máximo, primeiro quartil, terceiro quartil, mediana, tanto para o problema de referência, pela técnica de embutimento, e pelo campo de diferenças. É possível perceber que são basicamente, deduzir que são basicamente os mesmos resultados. Então, a técnica de embutimento, ela conseguiu reproduzir o comportamento termoplástico do compósito. Aqui, pegando o deslocamento em Z em função da temperatura, num ponto central do compósito, na meia altura, meio comprimento dele, comparando também, fiz uma referência com materiais puramente elásticos, você perceber que tanto pela técnica de embutimento, referência, ele começa a plastificar em torno de 160 graus e mantém a mesma reta de plastificação. Antes dessa temperatura, ele assumiu um comportamento linear. Por fim, o último exemplo, uma viga de material composto, uma análise transiente, com carregamento mecânico em função da temperatura na face superior, condição de que ele é de temperatura na face esquerda, 5 partículas com formato não uniforme, distribuídos uma forma de gerar um arco, nos pontos de seção A, B, C, D e E o ponto F aqui embaixo, ponto de interesse para plotagem dos gráficos. Aqui eu apresento um vídeo para demonstrar o comportamento do sólido. Então, à medida que aumenta-se a temperatura, única e exclusivamente por expansão térmica e distribuição das partículas, o compósito ele arqueia. Depois aplica-se o carregamento, ele promove plastificação na parte superior, e ao se retirar o carregamento, tenta voltar para a configuração inicial, e ao se retirar a temperatura, voltar à temperatura inicial, a viga ela continua deformada devido às deformações inelásticas promovidas pelo processo de plastificação. Aqui a malha de elementos finitos da matriz, a malha de elementos finitos com a malha de elementos finitos de cada uma das partículas. Aqui os valores empregados para rigidez e encurvamento isotrópico e tensão de plastificação do material da matriz. E aqui os valores empregados para o material da partícula. Note-se que alguns deles foram utilizados em funções da temperatura. E aqui o gráfico de carregamento e temperatura ao longo do tempo. Então, aplica-se aumenta a temperatura depois do tempo, depois retira-se. Enquanto a temperatura está no nível alto, aplica-se o carregamento e retira-se. Foi utilizado o alfa integrador temporal 2/3, temperatura inicial 0, tempo inicial 0, tempo final 30, delta T 0,1. Aqui os gráficos de temperatura em 5 instantes de tempo, 5, 7, 11 e 30. É possível perceber a interferência das partículas no campo de temperatura. De forma análoga, nos mesmos tempos de interesse 5, 7, 11 e 30, para o deslocamento em Y, é possível perceber também a interferência das partículas no campo de deslocamento, principalmente no tempo de 7 aqui, em que a partícula aqui em cima ela gera um bolsão, aqui ela interfere. A técnica de embutimento consegue capturar a interferência local de cada uma das partículas. E aqui é deformada nos mesmos tempos de interesse. Aqui os gráficos de deslocamento em Y e temperatura no ponto F, a meia comprimento da viga na borda inferior. Então, deslocamento em Y à medida que a temperatura vai se aumentando, aplica-se o carregamento, mantém-se um pouco o carregamento, retira-se o carregamento e volta-se com a temperatura inicial. Aqui o gráfico de temperatura no ponto F ao longo do tempo. É possível perceber também que
há uma deformação, né, um deslocamento residual devido à formação de deformação inelástica. Das conclusões, o modelo numérico implementado é não linear termoplástico com materiais compostos com emprego da técnica de embutimento. A formulação posicional se mostrou adequada para a modelagem não linear do campo termomecânico com a presença de elementos imersos. A técnica de embutimento se mostrou eficaz para modelar materiais compostos com boa acurácia em diversas situações. Das vantagens da técnica, é possível destacar a não necessidade da organização periódica das fases, não se trata apenas de homogeneização, há uma relativa facilidade no procedimento de embutimento, você precisa apenas das funções de construir a matriz de espalhamento, que é composta pelas funções de forma dos elementos finitos da malha da matriz. E das desvantagens, é possível ressaltar que há necessidade da compatibilidade dos graus de aproximação entre os elementos da matriz e reforço. Então, se você utiliza um elemento embutido cúbico, com reforço tem que ser cúbico também, a malha da matriz. Se você utilizar graus diferentes, por exemplo, elementos embutido linear, numa malha cúbica, pode dar problema. Problema de estabilidade numérica. E questão do grau de refinamento e convergência das malhas da matriz de inclusão, você precisa prestar atenção neste ponto para obter um resultado com boa representatividade. Das contribuições da metodologia de embutimento para a modelagem dos campos térmico e termomecânico, levando em consideração, inclusive, a nulidade física das fases. É possível também elencar a técnica de embutimento, não se trata apenas de homogeneização, ela se mostra também eficaz frente a outras técnicas alternativas, e isso também promove redução na quantidade de graus de liberdade do problema e desacoplamento das malhas das fases do composto, o que acaba promovendo novas possibilidades de análise. Os agradecimentos, eu gostaria de agradecer à USP, à Escola de Engenharia São Carlos, ao Departamento de Estruturas, Infraestrutura, os professores, todo o apoio, a CAPES, pelo apoio financeiro. Gostaria de agradecer também aos professores, ao professor Rogério, orientador, aos meus amigos e colegas da pós-graduação, e aos meus pais também pelo apoio.